A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Agora, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal, para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna e poder desfrutar de todas as bênçãos que estão reservadas para os salvos, principalmente no futuro, né? Inclusive, eu gostaria de lembrar algo aqui que eu considero muito importante. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu não gosto dos evangélicos porque eles dizem que só eles serão salvos. Mas isso não é verdade. Muito pelo contrário, a salvação é oferecida a todos, independente da cor da pele, da classe social, independente do poder aquisitivo, independente do grau de instrução, independente de qualquer coisa. Agora, quando lemos a Bíblia Sagrada, é bom lembrar isso, que a Bíblia nos deixa bem claro que a salvação só pode ser alcançada, só pode ser obtida através da fé em Cristo Jesus. Religião não salva, essa é a verdade. Só quem pode salvar é Jesus. Então, para ser salvo, é preciso crer em Jesus e recebê-lo, não só como Salvador, mas Senhor das nossas vidas, né? Para que nós possamos ter direito à salvação e poder gozar dos privilégios da salvação, não só nessa vida, mas principalmente no futuro. E esse é o nosso desejo, é que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração e que você possa abrir o seu coração para que Jesus faça morada. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. E eu posso te garantir que esse é o desejo de Jesus. Entrar não só na tua casa, mas na tua vida, no teu coração, para ser o Senhor da sua vida, para ser o teu Salvador e te conduzir às mansões celestiais, como é o desejo de Jesus. Muito bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e nós já estudamos dezenas de profecias nos 7 primeiros livros da Bíblia. Pode trazer a tela, por favor. Nós já estudamos as profecias no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e no livro dos Juízes. É claro que nós não estamos estudando todas as profecias, nós estamos extraindo as principais profecias. E esta semana nós estamos estudando algumas profecias lá dos livros de 1º e 2º livro de Samuel. Abre a tela, por gentileza. Pode abrir. Isso, muito bem. Algumas profecias no livro de Samuel. No programa anterior, nós estudamos a profecia sobre a escolha de Saul para ser o primeiro rei de Israel. Se você acompanhou o programa anterior, você sabe disso, que Saul foi ungido, foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Hoje nós vamos estudar outra profecia, também acerca de Saul, onde o Senhor diz, por intermédio do profeta Samuel, que o reino de Saul não subsistiria. Apesar de ele ser escolhido por Deus, mas Deus manda Samuel dizer que o teu reino não vai subsistir. Mas, antes de nós explicarmos essa profecia, nós gostaríamos de lembrar que o fato de Saul haver sido escolhido por Deus não isenta a responsabilidade humana. Essa, sem dúvida, é uma das principais lições que nós vamos aprender nessa aula de hoje, ou nesse programa de hoje.
Você sabe disso quando lemos a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos perceber que Deus chama pessoas para trabalhos, para obras, para serviços específicos. Nós já dissemos aqui que quando Deus conclui a obra da criação, nunca mais Deus trabalhou só. Então, por exemplo, eu vou citar só alguns exemplos. Deus chamou Adão para colocar nome nos animais, para arar a terra, para cuidar do jardim. Deus chamou, por exemplo, Noé para construir a arca. Deus chamou Abrão para ser o pai do povo hebreu, da nação de Israel. Deus chamou, por exemplo, Moisés para libertar o povo de Israel que estava cativo lá no Egito. Deus chamou Josué para conquistar Canaã. Deus chamou juízes, reis, profetas, sacerdotes. No Novo Testamento, Deus chamou apóstolos, né? Enfim, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram chamadas, escolhidas por Deus para a realização dos seus propósitos. Mas é bom lembrarmos isso. O fato de ser chamado por Deus não isenta a responsabilidade humana. Lembra do que Deus disse a Josué? Capítulo 1, nós estudamos. Deus diz assim a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes. Que coisa interessante. Josué havia sido escolhido por Deus, mas havia a responsabilidade pessoal dele. Pegar a espada e conquistar a terra de Canaã. Fazia parte da sua chamada. E Saul foi chamado por Deus. Foi escolhido por Deus. Samuel ungiu Saul como o capitão, como o primeiro rei de Israel. Mas depois Deus usa o próprio Samuel para dizer para ele que o seu reino não iria mais subsistir. E por quê? Por causa das falhas de Saul, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa da sua negligência, por causa das suas transgressões. Então, a Bíblia nos deixa bem claro, Deus chama, Deus vocaciona, Deus capacita, mas isso não isenta a responsabilidade humana, porque se falhou, Deus corta, Deus tira, né? Deus chama outro. Lembra da família de Eli? O que foi que aconteceu com Eli, Ofni e Finéias? Deus rejeitou aquela família de sacerdotes. E através de Samuel, Deus iniciou ali vamos dizer assim, outro sacerdócio, através de Samuel. Então, é uma das lições que nós aprendemos com Saul. Inclusive, nós falamos também sobre isso quando nós estudamos sobre Sansão, que era um nazireu de Deus, que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, que nasceu de uma forma, né, maravilhosa, porque foi através de um milagre que a sua mãe deu à luz, porque ela era estéril. Mas o que foi que houve com o Sansão, nós falamos aqui. Ele era forte fisicamente, mas ele era fraco de caráter, né? Então, e as suas falhas de caráter trouxeram prejuízos irreparáveis, né? Você ouviu o programa, se quiser rever, está lá no playlist, lá no YouTube, você pode assistir os programas que nós gravamos também sobre Sansão. Então, essa é uma das grandes temáticas dessa aula de hoje, ou desse programa de hoje, que é sobre a responsabilidade humana de, mesmo sendo chamado por Deus, mas cumprir na íntegra as ordens e a determinação de Deus. Então, nós vimos no programa anterior, né, que o profeta Samuel foi o último dos juízes. E Samuel, quando ele estava velho, os israelitas começaram a pedir um rei. Eles desejavam ter um líder, um guerreiro que pudesse livrá-lo das nações estrangeiras, principalmente dos filisteus, que estavam dominando o povo de Israel. E quando os israelitas pediram rei, eles estavam, na verdade, rejeitando a liderança divina através do ministério de Samuel. É bem verdade, você sabe disso. Nós já dissemos aqui esta semana que já estava nos planos, nos propósitos, nos projetos de Deus conceder um rei a Israel. Nós vamos ver isso lá na lei de Moisés. Deus já trazia na lei as regulamentações, as orientações, os mandamentos da futura monarquia, dos reis de Israel. Você pode ler, inclusive, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 17, versículos 14 a 20. Agora, todo o problema se deu porque os israelitas não quiseram esperar que Deus instruísse a monarquia, ou instituísse a monarquia,
em seu devido tempo. Eles queriam um rei que satisfizesse suas expectativas humanas e não confiaram na providência do Senhor. Então, eu posso perceber que essa escolha de Saul, essa escolha desse primeiro rei, não era o tempo de Deus ainda. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Que era a vontade de Deus estabelecer a monarquia, era, mas não era o tempo. Nós dissemos aqui, o povo pressionou Samuel, Samuel foi orar a Deus, Deus disse, olha, diga a eles que não é uma coisa boa que eles estão pedindo. Mas eles insistiram, não, nós queremos um rei. Então, Deus instruiu Samuel a conceder um rei ao povo. Samuel advertiu os israelitas acerca das implicações de ter um rei no modo inoportuno, né? Mas eles recusaram ouvir Samuel. E por isso Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei, porque Saul era o tipo de pessoa que atendia às expectativas do povo. E, infelizmente, Saul cometeu graves erros que resultaram na profecia que nós vamos estudar hoje, que o seu reino não subsistiria. Foram graves erros de Saul, que fez com que o reino dele fosse cortado e fosse dado a outro, né? Então, o primeiro erro de Saul, por exemplo, foi oferecer sacrifícios, que era uma função específica dos sacerdotes. Todo mundo sabe disso. Saul era rei, Saul era da tribo de Benjamim, ele não era sacerdote, ele não era da tribo de Levi. Mas o que acontece? Ele precipitou-se, esperou Samuel, Samuel não chegou dentro daquele momento que ele esperava e, desesperado por conta da guerra que estava ocorrendo contra os filisteus, ele se precipitou e ofereceu holocaustos, ofereceu sacrifícios. Abre a tela, por gentileza, para nós estudarmos essa profecia. Pode passar a tela. Então, qual é a profecia que nós vamos estudar hoje? O reinado de Saul não subsistiria. Deus diz claramente a Saul que o seu reinado não iria subsistir. Vamos ver alguns versículos? Onde está essa profecia? Primeiro, vamos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, versículos 13 e versículo de número 14. Traz a tela, por gentileza, por favor. Antes de lermos os versículos 13 e 14, eu quero lhe convidar, se você puder, abra a sua Bíblia. Você vai perceber no capítulo 13, versículo 5, que os filisteus estavam na peleja contra Israel. E havia um grande exército de filisteus. Havia 30 mil carros e 6 mil cavaleiros para lutar contra Israel. Então os homens de Israel estavam angustiados, estavam amedrontados, estavam apavorados com aquele grande exército dos filisteus. No versículo 8 diz que Saul esperou Samuel 7 dias, porque era comum, antes de Israel ir à guerra, antes de Israel ir à batalha, oferecer holocaustos, oferecer sacrifícios, para que o Senhor abençoasse a guerra, para que o Senhor desse vitória a Israel. Então, no versículo 8 diz que Saul esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então, como Samuel demorou, vamos dizer assim, não chegou dentro daquele período que ele esperava, o povo começou a se desesperar. Então, o que é que diz Saul? Versículo 9. Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocaustos. Ele realizou uma função, um serviço que não era função dele. Você sabe disso, mas deixa eu lhe lembrar. No Antigo Testamento havia várias lideranças. Havia os anciãos, havia os profetas, os juízes, os reis, os sacerdotes. Havia várias lideranças em Israel. Mas deixa eu falar sobre 3 mediadores do Antigo Testamento. Então havia o profeta, o sacerdote e o rei. Além dos demais que já falei, né? Qual era a função do profeta? Isso, parabéns. O profeta ouvia a mensagem de Deus, ouvia os oráculos de Deus e transmitia ao povo. Essa era a função do profeta, falar
em nome de Deus. Quando Deus queria falar ao povo, Deus falava através do profeta. O profeta recebia a mensagem e transmitia para o povo. Qual era a função do sacerdote? Oferecer holocaustos, sacrifícios, as ofertas. Inclusive, lendo a Bíblia, nós vamos perceber isso. Que antes da lei, já havia a prática de ofertas de animais. Lembra de Abel, capítulo 4 de Gênesis? Abel já ofereceu uma ovelha. Lembra, por exemplo, de Abraão, que sempre estava levantando altares? Lembra de Jó? Jó também oferecia sacrifícios. Mas com a lei, Deus estabeleceu as normas. Deus selecionou pessoas específicas para a realização de ofertas e sacrifícios. E quem eram essas pessoas? A tribo de Levi, a família de Arão, de onde estavam os levitas, de onde estavam os sacerdotes, e eram eles as pessoas responsáveis para oferecer holocaustos e sacrifícios. E a função do rei qual era? Governar a nação. Era reinar, digamos assim, de uma forma política, governar a nação. Era a função do rei, por exemplo, guerrear contra as nações estrangeiras. Era a função do rei, por exemplo, trazer o povo para perto de Deus. Era a função do rei combater o paganismo, destruir os altares, os ídolos, os deuses. A gente está estudando isso na escola dominical, né? Que os bons reis de Israel, eles foram caracterizados exatamente por abolir a idolatria e por trazer o povo para mais perto de Deus. Nós estudamos semana passada sobre o rei Ezequias e no próximo domingo vamos estudar exatamente sobre o rei Josias. 2 bons reis que se destacaram por isso. Aboliram a idolatria e trouxeram o povo para perto de Deus. Então, Saul como rei, qual era a sua função ali? Pelejar, guerrear, vencer a batalha contra os filisteus. Mas naquele momento de desespero, Samuel não chegou. O que era que ele deveria fazer? Ir para a peleja, sem oferecer holocausto, sem oferecer sacrifício. Ele orava, tinha outras formas, ele poderia orar a Deus, clamar a Deus, buscar a Deus, mas oferecer holocausto não. Isso era a função do sacerdote, não função do rei. E é exatamente nessa ocasião que Deus levanta Samuel. Samuel, quando chega, capítulo de número 13, versículo 10, diz isso. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Olha, era só esperar mais um pouquinho. Era só ele ter mais um pouco de paciência. Quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou. Versículo 11, então disse Samuel, o que fizeste? Porque quando Samuel olhou, pergunta assim, o que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocaustos. Veja que coisa interessante. Ele não orou e ofereceu holocausto. Eu vou reler mais uma vez esse versículo, o versículo de número 12. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Você sabe disso, que nós não estamos estudando só a profecia e o cumprimento. Você sabe disso. Nós estamos procurando extrair lições para as nossas vidas. O que é que nós podemos aprender com os erros e os acertos dos servos de Deus? Saul não fez o que deveria fazer, orar. E fez o que não deveria fazer, oferecer holocaustos. Então, oferecer holocaustos era a função do sacerdote. Ele poderia orar, porque qualquer um poderia orar, poderia rogar a Deus, clamar a Deus, buscar a Deus, como ocorreram em várias outras guerras, em várias outras pelejas. Mas ele não orou, e o que foi que ele fez? Ele ofereceu sacrifícios.
E é nessa ocasião que vem o versículo 13. Pode abrir a tela, por gentileza? Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente. O que é essa expressão neciamente? Você agiu como um tolo, como um louco. Como que diz assim, você não agiu com sabedoria e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Você não guardou o mandamento. Saul, você não é inocente, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Professor, o que significa isso? Confirmar o teu reino para sempre. Simples. É que a linhagem de Saul seria uma linhagem de rei. Significava dizer o seguinte, que quando Saul morresse, um de seus filhos iria reinar no lugar dele e assim sucessivamente. Deus ia levantar uma semente ou uma descendência de reis, o que não ocorreu com a família de Saul, não só por essa falha, não só por esse erro, mas por outros erros que ele cometeu. Abre o texto mais uma vez, para eu reler essa frase que é importante. Agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, Saul, sabe o que era que iria acontecer, Saul? É que quando você, depois do seu reinado, o seu filho iria reinar, depois do seu neto, depois do seu bisneto, e seria uma linhagem de reis em Israel. Mas você agiu neciamente. Faltou paciência, faltou sabedoria, faltou prudência para Saul. Pode passar a tela, versículo de número 14. É Samuel que continua dizendo: porém agora não subsistirá o teu reino. Olha aí a profecia que estamos estudando hoje. Teu reino não irá subsistir. O que significa isso, professor? Deus estava dizendo através de Samuel: você vai reinar, mas o seu reino não vai subsistir. Não haverá da tua descendência, dos teus filhos, não haverá uma descendência de reis. Não vai subsistir o teu reinado, a tua descendência. Abre a tela mais uma vez, por gentileza. Aí diz assim: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Por que é que o reino de Saul não iria substituir? Porque ele não guardou os mandamentos, a palavra de Deus, ele não obedeceu a Deus. E é interessante nós percebermos isso. É interessante nós percebermos que Samuel já tem experiência com isso. Porque você sabe disso, que Samuel também veio ao mundo através de um milagre. Deus abriu a madre de Ana, ela deu à luz a Samuel, ele foi cuidado nos seus primeiros dias, primeiros meses, pela sua mãe, claro, mas depois ficou lá servindo a Deus juntamente com Eli. E Samuel viu o procedimento de Ófine e Finéias. Samuel percebeu que Eli não repreendeu seus filhos. E Deus destruiu, Deus matou Ófine e Finéias, morreu Eli, e também essa semente, essa descendência de sacerdotes de Eli não subsistiu. Então Samuel sabia disso. Samuel tornou-se sacerdote exatamente porque Deus havia rejeitado Eli e seus filhos. E agora Deus estava rejeitando Saul como rei, e o seu reinado não iria subsistir. Vamos ver outro texto que fala sobre essa profecia, capítulo de número 15, versículo 26, que já é outra ocasião, outra falha, outro erro de Saul. Se você traz a tela, por gentileza, daqui a pouco eu leio esse versículo 26. Mas se você ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, você vai perceber que Samuel disse a Saul que ele destruísse os amalequitas. Porque você lembra que nós estudamos sobre Amaleque? Nós estudamos capítulo 17 do livro do Êxodo, quando nós estávamos estudando as profecias sobre a peregrinação no deserto. Lembra disso? Se você desejar, você pode rever esse programa, está lá no YouTube. Então Amaleque veio e pelejou contra Israel, e num ato de covardia,
aquelas pessoas que iam ficando para trás, os mais idosos, as crianças, as pessoas cansadas, fragilizadas daquela caminhada, ele foi por trás e começou a matar, a destruir os hebreus. E você sabe disso, se você ler o capítulo 17 do Êxodo, você sabe que Deus mandou Moisés subir o cume do monte. Moisés ficou lá com as suas mãos erguidas, lembra disso? E Josué desceu a pelejar contra Amaleque. Só que Josué não destruiu completamente os amalequitas. Mas Deus fez uma promessa que iria riscar a Amaleque. Deus iria riscar Amaleque. Deus iria destruir toda a semente, toda a descendência de Amaleque. Pela sua covardia. Porque ele lutou contra um povo que estava escravizado, que estava saindo lá do Egito, que não tinha experiência de guerras, que Israel não fez nada para que Amaleque lutasse contra eles, e num ato de covardia ele começou a atacar o povo por trás, matando principalmente aqueles mais velhos, aqueles que estavam cansados. E chegou a hora de Deus exercer juízo, chegou a hora de Deus exercer julgamento, chegou a hora de Deus, o juiz, bater o martelo. E Deus disse a Saul através de Samuel: você vai destruir os amalequitas, mate tudo, mate homens, mulheres, crianças, animais. O castigo, o juízo de Deus havia chegado. E Saul teve a oportunidade de lutar contra Amaleque, de cumprir a palavra de Deus. Já tinha falhado uma vez, oferecendo holocaustos que não era função sua. Chegou agora a ordem de Deus. Se você está com uma Bíblia aí, capítulo de número 15, você vai perceber. Samuel disse assim a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve agora a voz das palavras do Senhor. Não era desejo de Samuel, não, era desejo de Deus. Versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei o que fez Amaleque a Israel. Eu estou lembrado do que Amaleque fez. Às vezes passa o tempo e parece que Deus esqueceu, mas Deus não esquece. É que Deus tem um tempo determinado para agir. Aí Samuel continua dizendo: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se o opôs do caminho quando subia do Egito. Vai agora e fere Amaleque. Saul, Deus está mandando você destruir Amaleque. Destrói totalmente tudo que ele tiver. Não lhe perdoes. Matarás o homem, a mulher, os meninos, até crianças de peito, desde boi e ovelha, desde os camelos até os jumentos, matem todos. Era o juízo de Deus, irmãos. E o que acontece? Saul não cumpriu na íntegra a ordem de Deus. Ele desobedeceu a Deus. Versículo de número 8 diz que ele tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, que deveria ser o primeiro a morrer. Ele deixou ele vivo. Eles também guardaram algumas ovelhas, algumas vacas, alguns cordeiros. Não destruiu tudo, não. Vamos deixar Agag vivo, que era o rei dos amalequitas. Vamos guardar aqui umas ovelhas, umas vacas. Para que matar esses bichinhos, esses animais? Eles podem nos ser úteis, né? E é um perigo quando a gente não obedece a Deus na íntegra. No versículo 10 diz: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel se entristeceu, passou a noite em oração, clamando a Deus. Mas Deus disse assim: olha, eu já rejeitei. Capítulo de número 15, versículo 13. Então veio, pois, Samuel a Saul, e Saul disse assim: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Veja, que mentira.
Ele executou parcialmente, ele não fez na íntegra, ele não cumpriu o que Deus mandou. Aí Samuel disse assim: que balido de ovelhas é esse que eu ouço? E que mugido de vacas é esse? Aí veja que coisa interessante. Aí Saul disse: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor. Veja, ele mentiu quando disse que havia cumprido o mandado do Senhor. E quando o profeta pergunta que balido de ovelhas e mugido de vacas era aquele, ele diz assim: foi o povo, não é? Como que diz assim, trouxeram, o povo trouxe, o povo não perdoou, ele colocou a culpa no povo. E em terceiro lugar, ele diz mais, que era para oferecer ao Senhor. Então, aquelas vacas, aquelas ovelhas, aqueles animais que trouxeram, era para oferecer ao Senhor. E Deus havia dito o quê? Deus não havia dito: destrua, mate tudo, eu não quero que fique nada. Disse Samuel: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Aí Samuel agora vai repreender Saul, dizer que Deus não tem prazer na desobediência, que não adianta oferecer holocaustos e sacrifícios se não for obediente, que é melhor obedecer do que sacrificar. Abre a tela, capítulo de número 15, versículo 26. O que é que diz no versículo 26? Que é exatamente a profecia que estamos estudando, que o reinado de Saul não subsistiria. É uma comprovação, uma confirmação do que Deus havia dito. Porém, Samuel disse ao Senhor: não tornarei contigo. Samuel disse: eu não vou voltar com você, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Você rejeitou, Saul, você não obedeceu a Deus, você não cumpriu a palavra de Deus. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Então, nós podemos perceber que essas falhas, esses erros de Saul, resultaram nessa rejeição, nessa profecia, nessa promessa de Deus que o seu reino não iria subsistir. Vamos ver o cumprimento? Pode passar o texto, capítulo 16, versículo 1, que agora Deus usa o próprio Samuel para quê? Para ungir o segundo rei de Israel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Porque Samuel, na verdade, ficou pesaroso, ficou triste, né? Mas Deus diz assim: havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Se foi Deus que rejeitou, Samuel, não adianta você ficar triste, não adianta você ficar chorando. Foi Deus que rejeitou. Aí Deus diz a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, o que era que estava ocorrendo? Na verdade, Deus havia escolhido outro homem, na verdade um jovem ainda, não é? Davi, um homem do campo, pastor de ovelhas, mas Deus o escolheu para que ele fosse o rei de Israel. E é interessante nós observarmos isso, que Saul ainda estava vivo, que Saul ainda estava reinando, quando Samuel vai ungir Davi como rei de Israel. E você sabe disso, que a unção não significa dizer que a proclamação ou o cumprimento seria de imediato. Não, não. Entre a unção e o cumprimento, ou a aclamação oficialmente diante do povo, há um período de tempo, um período de maturidade, um período de treinamento. Davi ainda iria passar por algumas escolas. Passou pela primeira escola, cuidando das ovelhas do seu pai, passou por outros treinamentos, lutando com um urso, com um leão, passou por outro treinamento, lutando com Golias, passou por outro treinamento, morando no palácio com Saul, dedilhando a sua harpa e o espírito mau sendo afugentado de Saul, como escudeiro de Saul, como líder do exército de Israel, até chegar rei. Até chegar a ser rei, proclamado rei, oficialmente. Mas Deus rejeita Saul pelos seus pecados, pela sua rebeldia, pela sua desobediência, e não só isso, pelo fato de
depois que Deus unge Davi e Saul percebe a bênção de Deus sobre Davi, aí você vai ver uma decadência espiritual maior ainda em Saul. O espírito mal que o atormentava, e se o espírito mal o atormentava, é porque o Espírito Santo de Deus havia se retirado dele. Então, primeiro retirou-se o Espírito Santo, depois o espírito mal que o atormentava, depois o ódio, o ciúme doentio de Davi, que ele tentou várias vezes matar Davi, inclusive, você sabe disso, 2 ocasiões Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e não teve, não tirou, não aproveitou a oportunidade, porque disse, guarde-me o Senhor de tocar no seu ungido. Mas nós vamos perceber, e como se não bastasse todos esses pecados, vamos relembrar? Vamos. Ofereceu holocausto que não era função dele. Não destruiu os amalequitas completamente. Mentiu dizendo que havia matado todos. Poupou animais e disse que era para oferecer ao Senhor, colocando ainda a culpa no povo. O ciúme doentio de Davi, o desejo de matar a Davi, e como se não bastasse toda essa decadência espiritual, no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, ele vai consultar uma pitonisa, uma feiticeira, o que Deus havia proibido. Mandou matar os sacerdotes do Senhor e foi consultar uma feiticeira. Então a vida de Saul é uma vida cheia de negligência, de erros, de falha, de desobediência, de transgressões, e morreu de uma forma trágica. Você vai perceber isso. Na batalha contra os filisteus, temendo ser morto pelos filisteus, ele lançou-se sobre a sua própria espada. Então, suicidou-se, tirou a sua própria vida. E aí é a grande lição que nós aprendemos com Saul. Que o fato de ser chamado por Deus, de ser escolhido por Deus, não isenta a responsabilidade humana. Então, aquele que é chamado precisa obedecer, cumprir a palavra de Deus para que não seja rejeitado. Mas vamos concluir lendo o cumprimento dessa profecia? Pode passar o texto, por gentileza. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 4, que agora é o cumprimento da profecia, quando Davi é oficialmente aclamado rei, não é? Ele é declarado rei. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Que significa isso? O povo estava dizendo, nós somos teus servos, Davi. Nós estamos aqui para te servir, porque Saul já havia sido morto, Saul já tinha morrido. Então, quando abre o texto mais uma vez, quando o povo diz assim, teus ossos e tua carne somos, estavam dizendo assim, nós somos teus servos, pode contar conosco, nós estamos aqui para te servir. Passe o texto, versículo 2. Aí diz, e também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. Nós te conhecemos, Davi. Era você que guerreava as guerras, era você que ganhava as batalhas. E também o Senhor te disse, olha, eles sabiam disso, da profecia, da promessa de Deus. Tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Eles reconheceram isso. Havia uma promessa, havia uma profecia, havia uma unção sobre a vida de Davi. Passe o texto, por gentileza. Versículo 3, assim pois todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Passe o texto, versículo de número 4, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou, é o segundo rei de Israel. E daí você sabe a diferença entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. É que o reinado de Saul não subsistiu. Ele foi rei, Saul reinou durante 40 anos, mas depois dele, nem seu filho, nem seu neto reinaram. Não houve uma descendência, não houve uma sequência, não houve uma linhagem real a partir de Saul. Agora, de Davi, sim. De Davi veio Salomão, depois de Davi veio Roboão, quando houve a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, e do Reino do Sul vieram 20 reis da linhagem e da descendência de Davi. Inclusive, Davi
ele é conhecido como o maior rei de Israel. Ele serviu até de um referencial, que os maus reis, o referencial dos maus reis era Jeroboão. Os escritores dos livros de Samuel, de Reis e de Crônicas, né? Principalmente de Reis e Crônicas, diz isso. Os reis maus andaram nos caminhos de Jeroboão. E os bons reis, os reis tementes a Deus, os escritores dos livros de Reis e de Crônicas dizem que eles andaram nos caminhos de Davi, seu pai. Esta é mais uma das centenas de profecias bíblicas que se cumpriram na íntegra, que nos provam de forma clara, evidente e inequívoca que as profecias bíblicas, elas são infalíveis.